Enfermeiros do Amazonas reivindicam na Assembleia melhores condições de trabalho. Poder Legislativo apoia projeto de ressocialização para mulheres encarceradas no Amazonas. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. Deputados aprovam mudanças administrativas e financeiras no regimento interno da Assembleia que garantem mais agilidade e economia orçamentária. Outro projeto regulamenta o programa de estágio acadêmico no Parlamento Estadual. A Assembleia institui a Lei das Filas Estadual. Deputado Marcos Rota vai recorrer da decisão do TJ que considerou inconstitucional a presença de veterinários em redes de supermercados. E ainda, bens inservíveis da Aliança serão doados a instituições e câmaras municipais do interior do Amazonas. Profissionais de enfermagem do estado pedem redução da carga horária para 30 horas semanais, além de melhores condições de trabalho. A reivindicação da classe foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Os deputados Josué Neto e Luiz Castro são os autores da propositura. Em todo o Amazonas existem mais de 30 mil enfermeiros e quase 100 mil profissionais da área, entre técnicos e auxiliar de enfermagem. Os dados são do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, o COREN. Desde 2000, um projeto de lei tramita no Congresso Nacional pedindo a redução da carga horária dos enfermeiros de 40 para 30 horas semanais. No Amazonas, os profissionais que atuam na rede pública de saúde já trabalham com carga horária diferenciada de 30 horas, mas aqueles que atuam na rede privada e empresas particulares continuam ainda exercendo a carga horária de 40 horas semanais. O enfermeiro que trabalha no setor público tem uma carga horária diferenciada do enfermeiro que trabalha na rede privada. Então é importante aprovar no Congresso Nacional uma carga horária que dê isonomia para todos eles. O ideal é avançar além. É que houvesse uma carga única para médicos e enfermeiros de 20 horas. Agora, há outras questões importantes também, as condições de trabalho dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Há muita precariedade na saúde do trabalhador de enfermagem, é um trabalhador muito exposto às doenças, às infecções, enfrenta condições muito insalubres, muito inóspitas e de grande risco. Há também a necessidade de melhorar os salários, tanto na rede pública como na rede privada. Além da redução das horas de trabalho, as condições insalubres e os riscos que a profissão oferece fazem parte dos argumentos apresentados pela categoria para diminuir a carga horária de trabalho. De acordo com o superintendente da Delegacia Regional do Trabalho no Estado, Dermilson Chagas, é necessário dar maior atenção, principalmente aos riscos de contaminação no qual os profissionais de saúde estão expostos. Quem trabalha na área de saúde corre risco muito grande, na área de raio-x, na área de UTI, CTI, que existe uma contaminação em que a pessoa se expõe a quem está doente, existem bactérias, existem vírus ali, no quais pode levar para fora de casa também. Ainda existe alguns tipos de cuidado que falta ser introjetado na cabeça de muitos profissionais. Muitos ainda a gente vê médicos, enfermeiros procurando restaurante para almoçar com a roupa de trabalho. Isso também tem que salientar, porque o que ele traz para a gente, eu sei que é importante ele estar naquele local, mas não contaminar os outros também. Apesar da quantidade de profissionais da área que atuam em todo o Amazonas, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou que é necessário fazer um remanejamento desses profissionais para atender a demanda tanto na capital quanto no interior. De acordo com o secretário adjunto da pasta, Wagner William, o Estado está adequando as condições de trabalho dos enfermeiros para que possam desenvolver com maior qualidade o serviço de saúde. Nós temos hoje uma demanda excessiva de atenção por parte dos equipamentos de saúde do Estado por falta de ordenamento da rede de atenção à saúde, que hoje o município de Manaus está fortalecendo a ação da atenção primária. Com o município conseguindo fazer essa organização, nós vamos diminuir muito a necessidade, a demanda sobre os equipamentos do Estado. E como a gente está percebendo pelas primeiras ações que isso realmente é o intuito da atual gestão municipal de saúde, com certeza nós vamos conseguir organizar e equilibrar o sistema.
Vamos até identificar, né, algumas situações onde tem excesso para poder cobrir outras situações que tenham falha e talvez até cobrir situações que hoje não são demandas importantes e que no futuro com certeza mudarão, já que a população está envelhecendo, né, e outras demandas de saúde possam surgir. Uma audiência pública de autoria dos deputados Josué Neto e Luiz Castro foi realizada na Assembleia para discutir o assunto. Durante a reunião, Castro também chamou a atenção para o número de pessoas que atuam de forma irregular na área de enfermagem. A Assembleia Legislativa do Estado apoia projeto de ressocialização para mulheres encarceradas no Amazonas. A Comissão da Mulher, presidida pela deputada Conceição Sampaio, está elaborando políticas públicas para atender essa parcela da sociedade. A medida conta com o apoio da Comissão da Mulher Advogada da OAB Amazonas. A primeira ação será um mutirão de cidadania. O número de mulheres presas no Amazonas tem aumentado de forma gradativa. Somente em 2013, a Secretaria de Justiça registrou um aumento de 41% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Sejus, pelo menos 134 mulheres foram presas entre janeiro e fevereiro de 2013. A maioria de esposas, amigas, namoradas ou parentes de um homem integrante de quadrilha. Com o intuito de ressocializar esse público, a Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, está desenvolvendo projetos para melhorar as condições de vida das mulheres encarceradas no Amazonas. Com o tema Humanizar para Socializar, o programa deve beneficiar quase 1.000 detentas em todo o estado. A primeira ação é de um mutirão de cidadania a ser realizado na primeira semana de junho. Nós não queremos privilégios, mas gostaríamos e estamos aqui primando pela pessoa humana. Inclusive os serviços que nós dispomos de atendimento à mulher, aqueles serviços itinerantes, carreta da mulher, todos aqueles exames, testes de HIV, inclusive a estudos e a fatos que nos levam a ter um índice interessante no sentido de presas, pessoas detentas, as mulheres detentas que nem sabem que têm muitas vezes uma doença, né, como HIV. A deputada Conceição Sampaio destacou o dever do Estado em ressocializar aqueles que se encontram encarcerados. Segundo a Lei de Execução Penal, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Mais uma vez, a Assembleia do Amazonas, que é a casa que representa a população do nosso estado, está sendo convocada e se torna protagonista nessa discussão. Nós já tiramos várias ações, vamos de imediato promover o mutirão de limpeza, claro que coordenado com a Secretaria de Justiça. Estamos trabalhando e a Secretaria de Saúde já disponibilizou as carretas da mulher para o atendimento de saúde das mulheres encarceradas. Vamos trabalhar dentro da SEMASD o atendimento psicossocial, até para tentar, dentro desse projeto de humanizar, para ressocializar, a gente poder atingir aquelas mulheres que estão mais insensíveis, mais talvez embrutecidas pela própria vida que tinham, pela vida que tem ainda ali. A deputada Conceição Sampaio afirmou ainda que fará uma audiência para envolver as discussões também no âmbito legislativo. 3 restaurantes no centro de Manaus foram notificados e um deles interditado durante fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia em parceria com outros órgãos do Estado. Na Rua Barroso, no centro de Manaus, a comitiva de fiscalização formada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, o PROCON, o Instituto de Pesos e Medidas, a Delegacia do Consumidor, o Departamento de Vigilância Sanitária do município e o Corpo de Bombeiros chegou ao primeiro restaurante a ser fiscalizado. O IPEM aferiu as balanças para saber se estavam pesando corretamente. Também é obrigado à fixação de um cartaz divulgando a tara do prato. Em primeiro lugar, aplica-se uma massa na balança e verifica se a correspondência do instrumento é igual à massa aplicada. E o segundo lugar é referente à tara do recipiente. A tara do recipiente, a tolerância máxima para recipientes acima de 200 gramas é de 5 gramas. Nenhuma balança estava irregular. Todos foram notificados pelo PROCON por não possuir o exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível para a consulta do cliente. A multa é de R$ 1.064. Pode ser empresa pequena como pode ser empresa grande. O Código não discrimina. A lei não discrimina. Ela diz que de todo estabelecimento de produtos e serviços
tem que ter o Código de Defesa do Consumidor, sob pena de uma multa de R$ 1.064,10. Que é um desrespeito ao consumidor. Com certeza. O primeiro restaurante também foi multado por exigir valor mínimo para o pagamento com cartão de crédito, o que é proibido pela Lei 3.415 de 2009, de autoria do deputado Marcos Rota. O valor da multa foi de R$ 5.000. A situação mais grave foi no segundo estabelecimento. Foi encontrado problema na estrutura, fiação exposta, armazenamento de alimento de dias anteriores e até larvas do mosquito da dengue. O local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. A Delegacia do Consumidor notificou o responsável para esclarecimentos no distrito policial. Várias irregularidades, infelizmente. Inclusive esse aí na frente, né, vai ser até lacrado, porque não tem uma estrutura, não tem informação nenhuma, não tem... inclusive o dono nem apareceu. Não tem dono, não tem nada e diz que é um restaurante para o povo. E como é que pode funcionar um negócio desse se não tem nenhuma autorização, nenhuma estrutura? O Departamento de Vigilância Sanitária de Manaus encontrou irregularidades nos estabelecimentos como a manipulação e acondicionamento de alimentos, feitos de forma errada. A gente verificou e vai lavrar um auto de infração em termos de estimação, dando um prazo para que ele se regularize, um prazo de 30 dias. É o prazo inicial que começa a fiscalização. Já no terceiro restaurante, o Corpo de Bombeiros encontrou extintores vencidos e botija de gás em local inapropriado. A fiscalização foi resultado de denúncias feitas na comissão da ALEAM. E o vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da ALEAM, deputado Sinésio Campos, realizou uma nova reunião para discutir os problemas envolvendo o Fundo de Financiamento ao Ensino Superior, o FIES. Alunos do curso de Medicina da Universidade Newton Lins estão enfrentando problemas para pagar o valor da mensalidade, que está ultrapassando o teto do programa. O Fundo de Financiamento ao Ensino Superior foi criado pelo governo federal com o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros às instituições de ensino superior. O estudante que participa do programa consegue o financiamento das mensalidades por meio do Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal. Porém, o FIES estabelece um teto de R$ 30.000 por semestre para o financiamento. Ou seja, quando a mensalidade do curso ultrapassa os R$ 5.000, o estudante deve pagar o valor excedente sem financiamento algum. É o que está acontecendo com os estudantes do curso de Medicina da Faculdade Newton Lins, que enfrentam dificuldades para pagar as mensalidades. Por este motivo, o deputado Sinésio Campos decidiu se reunir com os acadêmicos, com a direção da instituição e com representantes do Banco do Brasil para discutir uma solução para o problema. Tem uma situação inusitada aqui no estado, que é a Faculdade de Medicina da Newton Lins, que onde os alunos que têm o FIES 100%, que acaba não sendo 100%, os estudantes tendo que pagar além da semestralidade, que é de R$ 30.000, e eu entendo que tem que ter uma solução. O parlamentar vai encaminhar um documento ao Ministério da Educação para reivindicar mudanças no programa. O limite de R$ 30.000 por semestre é insuficiente para o pagamento do curso de medicina não só no Amazonas, mas também em outros estados do país. Já entrei em contato há pouco aqui com o presidente do FNDE, que trata dessa questão em Brasília, e já estamos encaminhando hoje já para o Ministério da Educação, para que a gente possa, até na segunda-feira, que já marcamos uma reunião mais específica, que o documento já vai sair hoje, onde vai ser colocado nome dos estudantes, como também com CPF, onde o FIES de Brasília possa identificar caso a caso e buscar essa solução. Eu entendo que todos nós vamos ganhar, e principalmente a sociedade, que em breve teremos novos médicos atendendo às nossas necessidades. Pode requisitar financiamento junto ao FIES os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O programa financia até 100% do valor do curso, desde que respeite o teto de R$ 30.000 por semestre. Figura antes respeitada, hoje o professor enfrenta barreiras dentro e fora de sala de aula. A categoria está em constante busca por valorização em diversos níveis. No quadro Opinião Parlamentar de hoje, o deputado Luiz Castro fala como o professor pode resgatar o respeito e ainda melhorar a profissão. Mas antes, confira a matéria que fala sobre a evolução da carreira. Respeito, gentileza e educação com os professores são valores que estão cada vez mais ficando no passado. Isso se justifica pelos casos de agressão física entre docentes e alunos que têm se repetido em escolas públicas e privadas de todo o país.
Segundo dados do Ministério da Educação, em 2011, mais de 4.000 professores de língua portuguesa e matemática que ministraram aulas para alunos de 5º e 9º ano do ensino fundamental afirmaram ter sido agredidos fisicamente por estudantes dentro das instituições. Por conta dos frequentes casos de violência, escolas de todo o país estão oferecendo cursos de resolução de conflitos para professores e alunos e apostando nas técnicas de mediação para promover o diálogo e evitar o confronto. No Amazonas, além dos casos de violência, outros problemas estão sendo enfrentados pela classe, situação que motivou educadores a realizar manifestações na Assembleia Legislativa do Estado. Entre as reivindicações estão reajuste salarial, vale transporte e plano de saúde. Em nova manifestação em frente à sede da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta quinta-feira, membros da Associação do Movimento de Luta dos Professores de Manaus e do Movimento Candiru decidiram pela paralisação das atividades nas escolas estaduais de Manaus na próxima semana. A meta é pressionar o Executivo a enviar o projeto de lei de reajuste que ainda não foi encaminhado à ALEAN. O deputado Luiz Castro, ele que é membro da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa. Deputado, o que pode ser feito para valorizar aí a carreira dos professores? Bom, nós precisamos ter um outro parâmetro para a carreira dos professores aqui no Amazonas e na maior parte dos lugares do Brasil. E primeiro, ter um plano de carreiras mais bem estruturado e que garanta para o professor que quando ele se aposentar, ele leve para a aposentadoria o salário digno com todas as vantagens que ele fez jus durante o exercício da carreira. Isso significa você ter um salário inicial razoável, atrativo, para você começar a atrair aqueles jovens talentosos que hoje fogem do magistério e buscam outras profissões, porque o salário de professor no Brasil é muito aquém das expectativas da nossa juventude, principalmente das pessoas que têm aptidões na área de matemática, de ciências, de letras. Então nós temos que reestruturar a carreira, criar salários iniciais mais atrativos. Uma outra coisa importante é respeitar a HTP, que é a hora de trabalho pedagógico, que você dê para o professor o espaço necessário para ele planejar, fazer suas pesquisas, poder trabalhar as suas aulas, torná-las mais atrativas. Uma outra ferramenta que é muito debatida, que é fundamental também, é que é preciso qualificar melhor os nossos professores do ponto de vista pedagógico objetivo. Nós temos hoje muitas faculdades de pedagogia com muita teoria, com muita discussão teórica, conceitual, mas nós temos uma ênfase muito limitada na questão da prática pedagógica, na didática, de como você leciona uma matéria de maneira atrativa, que entusiasme o aluno, que motive aquela turma a pesquisar, buscar novos conhecimentos. Então nós precisamos também ter um foco um pouco mais prático, um pouco mais criativo, instigador na didática, na pedagogia. Discutir Piaget, discutir Paulo Freire, tudo isso é importante, mas nós não podemos ficar só na teoria. Nós observamos que muitas vezes um aluno sai de uma faculdade de pedagogia com uma boa formação teórica, mas sem nenhuma prática de sala de aula. Eu acho que nós tivermos esses 3 cuidados, nós vamos poder trazer para a educação brasileira um grande ganho de qualidade, valorizando os nossos professores, que devem ter os direitos que os demais trabalhadores têm, ticket de alimentação, do Vale Transporte e principalmente um bom salário, porque é isso que atrai a juventude para uma carreira promissora. Muito obrigada, deputado. É com você, Raquel. A Assembleia Legislativa do Amazonas se posiciona oficialmente em favor da alíquota diferenciada de ICMS para a Zona Franca de Manaus. E mais, deputados aprovam mudanças administrativas e financeiras no regimento interno da Assembleia. Os principais fatos da semana você confere no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente.
Enquanto não passar pela aprovação no Senado, a instabilidade do Amazonas em relação à permanência da alíquota diferenciada de 12% do ICMS continua. Na Assembleia Legislativa do Estado, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, emitiu uma nota oficial em nome de todos os parlamentares em defesa do modelo Zona Franca. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou em plenário a publicação de uma nota em jornais de grande circulação que demonstra o apoio do parlamento junto ao Congresso Nacional após a aprovação da manutenção do ICMS de 12% para a Zona Franca de Manaus pela Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal. De acordo com a nota, lida por Neto, a Lean reconhece o incentivo do governo federal no desenvolvimento da região norte, sobretudo do estado do Amazonas. A nossa Assembleia Legislativa defende integralmente a proposta do governo da presidente Dilma Rousseff pela manutenção da alíquota diferenciada de 12% do ICMS interestadual para a Zona Franca de Manaus, assim como a PEC 103 de 2011 do Poder Executivo, que prorroga os incentivos do modelo por mais 50 anos, deixando claro que esse é uma questão de ordem prioritária em todos os momentos da existência deste poder legislativo e ainda um compromisso de todos os seus membros para com o povo do estado do Amazonas e aos demais povos da Amazônia brasileira. Ainda de acordo com a nota, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, ressalta que os estados mais desenvolvidos, como São Paulo, precisam reconhecer o que diz na Constituição brasileira, que deve haver a destinação de incentivos para as regiões não desenvolvidas, como é o caso do Norte e do Nordeste. Além disso, o parlamentar anunciou que fará outras articulações em defesa da Zona Franca de Manaus. Hoje mesmo, nós estaremos entrando em contato com o gabinete da ministra Rosa Weber para que possamos poder conversar e dialogar de forma oficial esta casa com a ministra que trata de assuntos de interesse da Zona Franca de Manaus e que dependem de decisão ministerial. Durante a vinda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, no dia 10 de maio, a Manaus, o governador Omar Aziz falou da preocupação em manter a alíquota de ICMS em 12% para a Zona Franca, pois durante a votação do plenário no Senado, o Amazonas pode não ter a maioria dos votos. Nós temos um passo importante. A Comissão de Assuntos Econômicos ela votou a excepcionalidade e as garantias de competitividade nossa. Só que é um passo, o outro é lá no Congresso, dentro do Senado, dentro do plenário, onde são 81 senadores. Mas as coisas, pelo andar da carruagem, pelas conversas que eu estou tendo, pode ser revisto algumas coisas, isso nos preocupa bastante. O que nos preocupa, principalmente, é que nós estaríamos dando um passo muito importante para acabar com a guerra fiscal. E a pressão de vários governadores em relação a esse tipo de reforma que está sendo feita, poderá não acontecer essa votação em plenário e isso daí ficaria do jeito que está hoje, né? Que não é tão ruim para nós, mas também não é aquilo que nós queremos. A votação da unificação do ICMS na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal ocorreu no dia 7 de maio. O senador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy, apresentou uma proposta que reduzia a alíquota do Amazonas de 12% para 7%, mas foi rejeitada pela comissão por 16 votos a 9, mantendo assim a alíquota diferenciada de ICMS para o estado amazonense. Foram contra a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus os senadores Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo e Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Além da Zona Franca, o gás natural terá a mesma alíquota de 12% se aprovado pelo Senado.
A ALEAN aprovou esta semana 3 projetos de resolução legislativa oriundos da mesa diretora. 2 que modificam a rotina no plenário e põem fim à acumulação de verba indenizatória e 1 que define a política de contratação de estagiários. Após a votação, Josué Neto disse que as mudanças vão dar mais agilidade aos trabalhos do Poder Legislativo e desonerar encargos. Em votação extraordinária, os parlamentares estaduais aprovaram 3 projetos de resolução legislativa, que alteraram dispositivos do regimento interno da Casa. A resolução número 15 de 2013 proíbe a acumulação da cota para o exercício da atividade parlamentar, também conhecida como verba indenizatória. Até então, as cotas não utilizadas no ano anterior podiam acumular-se para o exercício parlamentar seguinte. Agora, o recurso que não for gasto durante o ano será reintegrado aos cofres da Assembleia, garantindo maior economia orçamentária ao Legislativo. A medida faz parte do pacote de modernização dos trâmites legais da Casa, que está sendo implantado pelo presidente, deputado Josué Neto, que inclui também a extinção dos 14º e 15º salários, conhecidos como auxílio paletó. O terceiro projeto de resolução aprovado regulamenta o programa de estágio acadêmico na Assembleia Legislativa. Serão 100 vagas para estudantes de áreas como Direito, Informática e Comunicação. A publicação deve sair no Diário Oficial nos próximos dias. Há alguns anos a Assembleia Legislativa não tem uma política de estágios acadêmicos. E nós votamos hoje uma resolução legislativa onde nós criamos critérios e, graças a Deus, todos os deputados que estavam presentes, que tiveram acesso ao projeto, assinaram e concordaram. Então, nos próximos dias, nós estaremos dando publicidade de que forma que os jovens, principalmente a juventude acadêmica de Manaus e do Amazonas, poderão se inscrever, né, para poder trabalhar nas áreas das quais a Assembleia Legislativa tem funções que compatibilizam, né, com o curso dos jovens. De acordo com o projeto de número 13/2013, fica permitido aos deputados, durante o pequeno expediente, pedir a parte durante os discursos em tribuna. E durante esforço concentrado, os deputados estaduais apreciaram 25 projetos oriundos do Poder Executivo, Tribunal de Contas e de iniciativa dos próprios parlamentares. Entre os aprovados, o que veda o repasse de recursos públicos a instituições ligadas a políticos. Durante mais de 2 horas de discussão das matérias, os parlamentares analisaram 25 projetos. No total, 5 propostas de iniciativa do Governo do Estado, 2 do Tribunal de Contas e 9 de autoria dos parlamentares foram aprovados. Também foram aprovados 2 projetos de decreto legislativo oriundos de comissão especial instituída para definir os nomes que vão ocupar vagas de direção no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas e do Conselho Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos. 7 propostas foram retiradas de pauta e serão votadas em outra sessão. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os trabalhos transcorreram com tranquilidade. A Assembleia hoje é uma casa que está bem enxuta com relação aos projetos, porque nós já trabalhamos muito nesse sentido nesses primeiros 5 meses de trabalho e que a tendência é essa. Quando a gente entrar em agosto, no comecinho de agosto de 2013, agora nós vamos entrar com uma pauta limpa, esperando aí a participação de novos projetos que virão, que sempre serão discutidos. Hoje tivemos projetos importantes que foram discutidos aqui. Um dos projetos aprovados é de autoria do deputado José Ricardo. A nova lei veda o repasse de recursos públicos a instituições que possuam ligações com políticos, justamente para evitar que o dinheiro público possa ser utilizado para fins eleitorais. É um projeto que já estava há 2 anos em tramitação, pronto para ser apreciado e finalmente foi colocado em pauta. Quer dizer, já estava há mais de 1 ano para ser colocado em pauta, a direção anterior não fez e a atual colocou. E a votação de todos os parlamentares. Quer dizer, é um projeto que cria regras relacionadas aos convênios que o Estado vai prestar com
uma série de entidades que estão proibidas de terem sócio, terem ligação com político, mas também com outras pessoas que exercem cargos públicos aí. Outro projeto de destaque é de autoria do deputado Vicente Lopes e obriga as indústrias farmacêuticas e empresas de distribuição de medicamentos a darem destinação adequada a remédios com prazo de validade vencidos. A Alean promulgou o projeto conhecido como Lei das Filas Estadual. A proposta do deputado Marcos Rota amplia os direitos do consumidor em relação ao tempo de atendimento nas agências bancárias em todo o Amazonas e inclui multa de até R$150 mil. Em plenário, o deputado Marcos Rota comemorou a promulgação de uma lei estadual sobre o tempo de permanência em filas nas agências bancárias. A legislação tem como objetivo corrigir distorções existentes em algumas leis municipais, já em vigor inclusive na capital amazonense, e garantir que a lei das filas seja realmente cumprida. Rota afirmou que, ao ampliar a matéria para o âmbito estadual, foi incluído no projeto uma punição pecuniária em caso de segunda reincidência, ao invés de suspensão do alvará, como trata a lei da capital. Ou seja, o fechamento da agência bancária. Isso iria causar um transtorno ainda maior. Se é ruim com ele, pior sem o funcionamento do banco. E nos municípios do interior, alguns não tinham sequer sanção, né? Outros, como Manacapuru, por exemplo, a multa era de R$800. Os bancos nunca faturaram tanto quanto nesse momento. Nós estamos falando de 8, 9, 10, 11 bilhões de lucro. E nunca houve tantas reclamações também quanto nesse momento. Então, diante desse contraste do lucro e da má prestação do serviço, nós resolvemos, então, confeccionar esse projeto de lei que cria critérios únicos no estado do Amazonas. A lei municipal que trata sobre o tema é de autoria do deputado Chico Preto, quando o parlamentar ainda era vereador. O projeto de lei de Rota tem como base documentos da Procuradoria-Geral da República, a qual entende que passar por mais de 1 hora na fila do banco não é mero aborrecimento, e sim má prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pagamento de indenização por danos morais. Conforme o projeto de lei, as agências bancárias instaladas no estado colocarão à disposição dos clientes pessoal suficiente nos caixas para que o atendimento seja efetivado em 15 minutos. Às vésperas e após feriados prolongados, o tempo máximo deverá ser de 20 minutos. Já em dias de pagamento a funcionários públicos, a espera deverá ser de 25 minutos. E o parlamentar também questionou esta semana a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O TJ considerou inconstitucional a legislação que obrigava a contratação de um médico veterinário em redes de supermercados para manipulação de produtos de origem animal. Marcos Rota vai recorrer da decisão. Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alean, deputado Marcos Rota, criticou a decisão do Tribunal de Justiça ao julgar inconstitucional a Lei Estadual número 86 de 2010. A legislação previa a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais manterem um médico veterinário como responsável técnico pelo manuseio de produtos de origem animal. Marcos Rota lamenta que uma lei que foi discutida com o setor comercial e que trazia benefícios para a população tenha sido anulada pelo Poder Judiciário. Eu fiquei, inclusive, surpreso, com esta alegação de inconstitucionalidade, uma vez que esse projeto foi debatido na Assembleia Legislativa, como eu sempre faço com todos os projetos que eu apresento. Nós chamamos aqui a Associação Comercial do Amazonas, nós chamamos aqui o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Conselho Estadual de Medicina Veterinária, ou seja, os médicos veterinários. Nós fizemos uma intensificação nas fiscalizações para constatar realmente a falta de um profissional veterinário na manipulação de produtos de origem animal, ou seja, nós tivemos todos os cuidados e fomos surpreendidos com a alegação da inconstitucionalidade do projeto de lei. A justificativa dada pelos desembargadores estaria embasada na violação do princípio constitucional da livre iniciativa, além de representar um custo adicional ilegal aos comerciantes. A decisão também questionava a legitimidade de iniciativa da Assembleia Legislativa em matéria de direito comercial. O deputado Marcos Rota questiona os argumentos utilizados e afirma que a Alean possui competência concorrente com a União para tratar de matérias de defesa do consumidor. Infelizmente, os legisladores brasileiros, de uma maneira geral, eles estão
um tanto quanto engessados depois da Constituição de 1988. Mas a própria Constituição Federal diz no artigo 24, inciso 8, que os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles podem legislar sobre prejuízos causados aos consumidores. E foi onde exatamente nós nos apegamos para confeccionar esse projeto de lei. E mais, nós estamos falando não apenas do ordenamento econômico, mas a questão de saúde pública, porque se uma pessoa desprovida de conhecimento técnico faz a manipulação de produtos de origem animal, isso coloca em risco a saúde dos consumidores. O parlamentar afirmou que irá recorrer da decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Marcos Rota defende que a manutenção da lei é fundamental, pois trata de uma questão de saúde pública. Mais de 400 crianças foram vítimas de abuso sexual somente este ano em Manaus, de acordo com a delegacia especializada. Para combater esse crime no estado, o deputado Vanderlei Dallas propôs a criação do Conselho Antipedofilia. A proposta deve ser discutida em audiência pública realizada na casa. Luiz Carlos teve o filho de 6 anos abusado sexualmente há cerca de 3 anos. Na época, o menino e mais outras 21 crianças e adolescentes foram vítimas de um professor que lecionava em uma escola pública no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. O pai só descobriu o caso após o filho contar a situação para uma outra professora. Meu filho não foi comum, né? Que o comum é entre famílias. Meu filho foi violado dentro de uma instituição do Estado e nós estamos brigando para que a justiça seja feita, né? E a gente está lutando para que mude a sociedade, a visão dos educadores, né? E outras pessoas que ensinam, né, aos nossos filhos. De 2010 para cá, os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes só têm aumentado no estado. De acordo com dados da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, entre janeiro e abril deste ano, mais de 400 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual somente na capital. Os casos representam quase 40% de todas as ocorrências registradas no ano passado. Na tentativa de combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes, o deputado Vanderlei Dallas reuniu vários representantes da sociedade civil organizada para buscar alternativas que reduzam o número de casos de violência sexual em todo o estado. Durante a reunião, uma das alternativas apresentadas foi a criação do Conselho Antipedofilia. A gente já vem fazendo um trabalho na defesa da criança e adolescente, não só na erradicação do trabalho infantil, como na questão do abuso da criança, né? Então, e essa parceria que a gente vai encontrar com o deputado é muito importante, veio numa hora certa, porque até nós estamos criando o Conselho Estadual contra a Pedofilia dentro do estado do Amazonas, com a composição de pais que com os filhos tiveram um problema, com os conselhos tutelar. Então, a gente precisa que haja uma situação que haja rápido na justiça, para que haja julgamento com as pessoas que erraram e para que essas crianças se sintam em apoio. Nós sabemos que o combate à pedofilia é uma briga muito grande, é uma luta do governo federal, estadual e municipal, e também o crime contra a criança, o adolescente, e a principal causa disso, onde está o mal disso, é quando a família está desestruturada. Então nós observamos isso, estamos reunindo com esse pessoal, analisando pessoas de igrejas, de associações, porque a principal base para um jovem, um adolescente estar caminhando por o caminho certo é quando a família está estruturada. Para este conselheiro tutelar, é necessário realizar um trabalho de conscientização com os pais e também dentro das escolas. Nós precisamos também trabalhar na base. Não adianta fazer penitenciária, investir na polícia se ninguém investe na base, se ninguém investe nas crianças, entendeu? Ninguém investe numa educação de qualidade. Então é isso que nós precisamos. De acordo com a Federação Comunitária do Amazonas, o Conselho Antipedofilia deve ser registrado a partir do mês de junho. Uma audiência pública será realizada na próxima semana na casa para debater o assunto. O ganho social com a aplicação da Lei Maria da Penha, que garante mais rigor nas punições em casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, já é visível.
tornar a legislação cada vez mais clara e dar celeridade aos julgamentos são algumas das metas de uma campanha promovida pelo governo federal que deve chegar ao Amazonas por meio de uma parceria entre o Executivo Estadual, Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa do Amazonas. A deputada Conceição Sampaio vai representar a ALEAN nas discussões. Compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha. O fim da violência contra as mulheres é o tema da campanha lançada pelo governo federal por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. No Amazonas, a campanha irá mobilizar governo do estado, Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa do Amazonas. Para a deputada Conceição Sampaio, o estado dá mais um passo para a sistematização de políticas da rede de enfrentamento da violência contra a mulher. A meta é interiorizar as ações. É uma campanha nacional, Compromisso e Atitude, lançada pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e que vai envolver todos os estados da federação, mas chamando principalmente a questão do Executivo e do Poder Judiciário para uma melhor implementação da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. E também fazendo com que a rede de enfrentamento a essa violência chegue a todos os municípios aqui do estado do Amazonas. De acordo com a secretária executiva de Política para as Mulheres, é importante envolver o Executivo Municipal nas ações, por meio dos programas sociais. A criação da Secretaria Executiva de Política para Mulheres pelo governador Omar Aziz, ela vem preencher essa lacuna que existia, que é o problema da interiorização dos serviços e da discussão da política pública. Até 2014, o governo federal vai implantar no Amazonas a Casa da Mulher Brasileira. O espaço vai reunir todos os órgãos que cuidam das questões ligadas à violência contra a mulher. A magistrada do 2º Juizado Especializado em Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Luciana Nasser, destacou a importância de aproximar a Lei Maria da Penha da sociedade. A gente mantém diálogo com todos os órgãos no sentido de otimizar nosso serviço e procurar prestar um serviço de maior qualidade às vítimas, né? O 2º Juizado tem uma característica especial de ele estar integrado numa estrutura de governo. Então, a vítima que procura o 2º Juizado já pode ser encaminhada no mesmo momento, tanto à Defensoria Pública quanto ao CREAM, que são órgãos específicos no tratamento de vítimas. A Lei Maria da Penha alterou o Código Penal brasileiro e possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Deputados definem mudanças na tramitação de projetos da Assembleia Legislativa e mais, bens inservíveis da ALEAN serão doados a instituições e câmaras municipais do interior do Amazonas. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Uma reunião entre os deputados estaduais definiu esta semana novas medidas para a tramitação de projetos de lei na Casa. Uma das metas apresentadas pelo presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, visa evitar que matérias inconstitucionais cheguem ao plenário. Outro ponto de mudança está em projetos que gerem despesas ao Executivo. Representantes de órgãos como a Defensoria Pública e TV Cultura também estiveram presentes apresentando pleitos. Quando apresentados, os projetos de lei seguem uma regra antes de serem aprovados. Vão para a Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, para as comissões técnicas da Casa. Porém, mesmo com a análise preliminar de constitucionalidade, algumas matérias seguem para votação em desacordo com a Constituição. Com o objetivo de evitar essa situação, uma reunião foi realizada para alertar os deputados quanto à elaboração e tramitação das propostas. Mudanças foram sugeridas para agilizar o andamento dos projetos, como a possibilidade de recurso diretamente ao plenário, sem a necessidade da coleta da assinatura de 1/3 dos parlamentares. A reunião tinha como pauta principal a preocupação do conjunto dos deputados com uma série de projetos de lei inconstitucionais que acabam ou passando na Comissão de Constituição e Justiça ou gerando insatisfação
quando o parecer é pela inconstitucionalidade, no sentido de sensibilizar os deputados de que a análise da Comissão de Constituição e Justiça é uma análise eminentemente técnica e precisa ser assim. Quando eu me manifesto pela inconstitucionalidade de um projeto, eu não estou demonstrando antipatia ao autor do projeto. Eu estou dizendo que o projeto não se adequa às regras constitucionais. Além disso, também foi sugerida uma mudança regimental, que garanta que as matérias que criem programas ou gerem despesas para o Executivo indiquem a rubrica orçamentária da qual sairão os recursos para a execução do projeto. O presidente da Casa Legislativa também ressaltou a importância da elaboração de leis em conformidade com a Constituição. Nós não podemos chegar ao ponto, por exemplo, de promulgar uma lei inconstitucional, que daqui a pouco o Ministério Público nos obriga a promulgar uma lei inconstitucional e, o que é pior, as pessoas envolvidas, os setores envolvidos da qual essa lei abrange, se sentem prejudicadas. A reunião contou também com a participação do Defensor Público Federal, Carlos Alberto, para debater sobre a regularização fundiária no Estado e com a presença da jornalista Vânia Lopes, presidente da TV Cultura, para tratar sobre o aporte de 15 milhões de reais à emissora para que a transmissão alcance mais 10 municípios do Estado. E o presidente da Alean, deputado Josué Neto, anunciou que bens inservíveis da casa serão doados a instituições e câmaras municipais do interior do Amazonas. Uma comissão faz um estudo sobre os critérios para as concessões. A repórter Pérola Paula tem os detalhes. O grupo de trabalho que realiza o levantamento foi formado em fevereiro e faz o estudo para o tombamento de todos os bens inservíveis da Assembleia Legislativa que serão destinadas a doações. Nós temos que tombar os equipamentos, os móveis e deixar tudo dentro da lei para que no futuro, quando chegue aqui uma fiscalização, seja de qual órgão for, o Tribunal de Contas ou qualquer outra instituição, que nós possamos explicar exatamente onde estão os móveis, para quem foi doado, onde estão os novos equipamentos, os novos móveis. Então, tudo isso nós estamos exatamente no meio de um trabalho. As instituições e câmaras municipais que vão receber os computadores e os móveis, como mesas e cadeiras, ainda não foram escolhidas. Os critérios para as doações ainda estão em fase de formação. Um projeto de resolução deverá ser apresentado pela mesa diretora da Alean para ser votado em plenário e aprovado pelos deputados. O presidente da Assembleia também disse que nos próximos 40 dias chegam os novos computadores para todos os setores da casa. E em visita à Defensoria Pública do Estado, o deputado Josué Neto reafirmou a parceria entre os órgãos para a regularização fundiária em Manaus. Segundo a Defensoria, 100 mil imóveis na capital não possuem documentação. Em Manaus, o déficit de moradia é de quase 60 mil casas, segundo a Prefeitura Municipal. Das que existem, pelo menos 80% estão irregular, ou seja, não possuem documentação. Para minimizar o problema, o Núcleo Especializado em Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado vai realizar a regularização fundiária em parceria com outras instituições, como o Ministério Público, Corregedoria e Tribunal de Justiça, Secretarias de Estado de Política Fundiária e Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. Um termo de cooperação técnica foi assinado no último dia 30. O deputado Ricardo Nicolau representou a Alean. Em visita ao Núcleo de Ações Coletivas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, reafirmou a parceria da casa nesta segunda-feira. A Assembleia Legislativa está presente para tomar algumas decisões em conjunto, discutir essas decisões, até porque não existe ainda uma área apropriada, uma área já escolhida para se iniciar esse trabalho. Então, nós vamos discutir agora politicamente de que forma que nós vamos escolher esta área primeiro. Claro que as outras instituições serão ouvidas, não é a Assembleia Legislativa que vai decidir, isso é uma decisão que será tomada de forma coletiva. Segundo o defensor público Carlos Almeida Filho, responsável pelo Núcleo de Ações Coletivas, o número elevado de pedido de populares para a regularização fundiária foi importante para a ação de parceria. A implementação desse trabalho com a regularização desses imóveis aqui em Manaus não tem condição de ser feita por uma única instituição. E nós dependemos essencialmente do apoio de todas as instituições envolvidas, dentre as quais extremamente importante é a presença da Assembleia Legislativa. Já está em estudo em qual parte da cidade
cidade, a regularização vai começar. Nesse momento a gente está num ponto crucial, que nós estamos a definir o local onde vai ser feito o primeiro piloto. Então, logo esse primeiro piloto seja elaborado, nós podemos já começar a implementação das políticas de regularização geral. Tá? Como um dos atores extremamente importantes nessa demanda é o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a sua respectiva corregedoria, nós já estamos a definir os parâmetros para a regularização, pelo qual um piloto, estando em um caminho que nós aguardamos como sendo correto, e estando no caminho de uma regularização em tempo hábil, nós já podemos fazer a implementação já em paralelo de diversas áreas, possibilitando a regularização de pelo menos 100 mil imóveis em 4 anos. Neste primeiro momento, a regularização fundiária é somente para a capital do Amazonas. R$1 bilhão deve ser investido no Amazonas ainda este ano pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, operado pelo Banco da Amazônia. O anúncio foi do superintendente da instituição esta semana na Assembleia Legislativa. Mas apesar do novo aporte de recursos, alguns parlamentares criticaram o investimento do banco no Amazonas nos últimos anos. A estimativa de investimento do Banco da Amazônia na região norte para este ano é de mais de R$6 bilhões. Deste total, R$1 bilhão deve ser aplicado no Amazonas, por meio de financiamentos de projetos. Para esclarecer de que forma esse orçamento é destinado aos micros e pequenos empresários, o superintendente regional do banco participou de sessão de tempo na Assembleia Legislativa. O Banco da Amazônia é a principal instituição financeira federal da região norte. Foi criado com o objetivo de desenvolver a região amazônica tanto no apoio à pesquisa quanto no crédito de fomento, por meio de articulações com instituições federais, estaduais e municipais, faz parcerias com universidades, o SEBRAE e organizações não governamentais ligadas ao fomento sustentável. Segundo a deputada pelo PTB, Vera Castelo Branco, o Banco da Amazônia precisa ser mais ousado no Amazonas. Para a parlamentar, aos longos dos 70 anos de história do agente financeiro, os produtores do estado poderiam ter sido melhor beneficiados. No caso, por exemplo, da agricultura familiar e da piscicultura, e quando os nossos produtores e piscicultores ouvem falar, eles ficam simplesmente extasiados, mas o que a gente vê é que parece que esses recursos estão numa vitrine blindada, ou seja, o vidro ali é blindado, a gente está vendo o dinheiro lá dentro da vitrine, mas nós não conseguimos tocar nesse dinheiro, porque a burocracia é imensa. E também pela falta de agências nos nossos municípios. O deputado pelo DEM, Sidney Leite, lembrou que há um requerimento aprovado na Casa solicitando informações sobre o valor destinado e o aplicado no estado nos últimos 5 anos. De acordo com o parlamentar, é o Amazonas que mais arrecada tributos federais, porém é um dos que menos recebe os benefícios. Por que o Banco da Amazônia tem dificuldade de informar uma informação simples? Quanto foi orçado e quanto foi aplicado nos últimos 5 anos do estado da região norte pelo Fundo Constitucional do Norte? E lembrando, a agência do Banco da Amazônia que dá maior faturamento de todas as suas agências no país é a agência do Bolevar, em que tem aplicação às taxas da SUFRAMA. As taxas da SUFRAMA são aplicadas no Banco da Amazônia. Só para lembrar esses 2 detalhes, o estado do Amazonas é o estado que mais arrecada em tributo federal e a agência que mais dá lucro do Banco da Amazônia, ela está sediada na cidade de Manaus. Segundo o Banco da Amazônia, em 2012, o Amazonas ocupou a 3ª posição no ranking dos estados que mais recebem os benefícios, atrás de Rondônia e Tocantins. O estado do Amazonas tem uma característica diferenciada dos demais estados na região norte, questão da logística, no interior principalmente, não demanda muito crédito devido à peculiaridade do próprio estado. E enquanto que outros estados, o acesso, logística é muito mais fácil para você demandar recursos e contribuir com o desenvolvimento. Mas nós estamos com a missão de atender todos os 62 municípios, inclusive já fechando, tinha 2 municípios aqui no estado do Amazonas que estavam, ainda tinham sido atendidos. Chegamos aqui em janeiro deste ano e 2 municípios, quais sejam Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira já foram beneficiados, estão sendo beneficiados esta semana, ou seja, completando assim 100% de todos os municípios aqui do estado do Amazonas. A sessão de tempo foi iniciativa do deputado Adjunto Afonso, do PP.
Nós sabemos que muitas vezes o recurso que é programado para o estado do Amazonas sobra recurso e que outros estados certamente ficam com esse recurso. O Banco da Amazônia gerencia o Fundo Constitucional do Norte, o FNO, que foi um fundo que foi criado para desenvolver a região norte, a exemplo de que o Banco do Nordeste faz lá no Nordeste. Então, não temos por que ter recurso devolvido, né? Nós queremos que o superintendente diga quais as dificuldades que tem para a aplicação desse recurso. Queremos saber também qual é a atuação do Banco da Amazônia no interior do estado. Hoje o que o superintendente, o que o doutor Donizete faz é exatamente trazer a esta casa, tá certo? Ele que recentemente chegou e assumiu a superintendência regional do Banco da Amazônia, trazer a esta casa os programas, as linhas de crédito, de financiamento, as facilidades, dando divulgação para que as pessoas possam, ao saber disso, poder fazer uso desse recurso. Não é importante ter dinheiro e esse dinheiro não ser colocado à disposição da população. É importante ter dinheiro a serviço da comunidade, a serviço da população. No exercício de 2011, o Amazonas foi uma das unidades da região com menor montante de investimentos daquele banco. Dos 100% investidos na Amazônia, 45% foram destinados ao Pará, 26% ao estado do Tocantins e 14% à Rondônia. Acre, Amapá, Amazonas e Roraima juntos somaram 15% do total dos recursos. Ainda em 2011, das 9 agências inauguradas, apenas uma foi no Amazonas. O Pará ficou com 4 unidades. O deputado Orlando Cidade defendeu maior benefícios aos produtores e piscicultores do interior do Amazonas. Porque somos do interior, vivenciamos a necessidade de investimentos voltados para a produção de alimentos, para a produção e geração de emprego e renda ao homem do interior. E que, sem dúvida alguma, isso nos alegra muito em saber de que a ação do Banco da Amazônia, esse banco que tem a função social de desenvolver a Amazônia brasileira, em especial o estado do Amazonas, fomentando com recursos subsidiados, na ordem de recursos que, como bem você colocou, juros subsidiados, abaixo da inflação. É isso que o produtor amazonense precisa. Ao nosso Banco da Amazônia, banco de tamanha importância para todos os amazonenses, principalmente para os amazonenses que precisam desses financiamentos, principalmente os amazonenses nos municípios do qual o interior do Amazonas tanto precisa gerar emprego e renda, e que a gente sabe que o BASA é responsável por muitos dos recursos que estão sendo empregados na iniciativa privada hoje no interior do Amazonas. O Banco da Amazônia completou 70 anos em 2012. Tráfico de drogas e os assaltos assustam os moradores da comunidade Novo Remanso, próximo ao município de Itacoatiara. Esse foi o principal tema debatido em uma audiência pública no local, realizada pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. A vila de Novo Remanso possui mais de 20 mil habitantes. A maior receita da comunidade está centrada na produção de pescado e de abacaxi. Mas a cidade calma se tornou local de tráfico de drogas. Nos últimos 5 anos, 6 pessoas foram mortas de forma brutal, de acordo com o relato dos moradores. A doméstica Fabíola do Socorro Bacelar perdeu a filha de 18 anos. A mãe conta que o corpo da jovem foi encontrado no último dia 10 de abril em um lago na comunidade de Novo Remanso. Os acusados estão livres, mas a família se sente presa. Vivemos presa por causa do quê? Da injustiça, né? Uma moça foi morta, né? Estrupada, um teçado enfiado de um estômago para o outro, né? Outro senhor foi degolado aqui onde nós estamos. Nesse momento ele foi degolado aqui e eles estão soltos, né? Outro jovem foi degolado atrás da escola, foi encontrado o filho do seu rei. Até hoje eles estão aí, impunes. Né? E agora a vida da minha filha também. Em audiência pública realizada no local, o presidente da Comissão de Segurança da ALEAN, deputado Cabo Maciel, disse que a comunidade de Novo Remanso não é a única que sofre com o tráfico de drogas. Porém, uma vila que possui mais de 10 mil habitantes e dispõe de apenas 5 policiais e uma viatura para fiscalizar a cidade, via terrestre e fluvial,
necessita do programa Ronda no Bairro, que, de acordo com o parlamentar, deve chegar em breve para combater esses problemas. O Ronda no Bairro ele vai ajudar muito, que ele vem com uma estrutura diferenciada, com viaturas, motocicletas, vem com efetivo de policiais maior, armamento, só que tudo isso precisa também ter um grande apoio familiar, que é a parte de educação familiar que a gente não tem. O Major Antônio Marcos Beckman, responsável pelo 2º Batalhão de Polícia, ouviu atentamente a todas as reclamações dos moradores e desabafou que os alunos que foram liberados da escola para participar da audiência pública, considerado uma aula de cidadania, abandonaram o local no meio da reunião. De acordo com o PM, a ajuda da família é fundamental na orientação aos filhos. Nós estamos fazendo as modificações de policiamento, acompanhando o próprio delegado Lázaro, que está trabalhando em conjunto também com a Polícia Militar, tem feito operações conosco, da Polícia Militar, para coibir o índice de criminalidade. Naturalmente, nós sabemos também que ainda existem alguns focos de crime e estamos trabalhando para reduzir também outros tipos de crime, tal como o tráfico de droga aqui na região do Novo Remanso, Engenho e Lindóia. O prefeito Mahmoud Ahmed foi representado pelo presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, Raimundo Silva, que acredita no trabalho da Polícia Militar e concorda que a chegada do Ronda no Bairro deve dar mais segurança ao local. Eu entendo que será uma grande providência do governo do estado com relação aos municípios, como já está funcionando em Manaus e tem dado bons resultados em Manaus pelos dados que nós temos conhecimento, e aqui em Itacoatiara não será diferente, né? Nós precisamos que as pessoas, sobretudo as pessoas do mal, sintam a presença da autoridade policial. De acordo com o deputado Cabo Maciel, o relatório final da audiência pública vai ser entregue ao governador do Amazonas para que o executivo possa tomar as providências necessárias para a comunidade. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 18 de maio, deputado estadual Arthur Bisneto participa da 11ª Convenção Nacional do PSDB em Brasília. O evento reunirá afiliados da sigla, lideranças nacionais e regionais, governadores, senadores, deputados e prefeitos. Dia 20 de maio, deputada Conceição Sampaio e deputado Luiz Castro promovem audiência pública para avaliação da efetivação dos planos estadual e municipal de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Amazonas, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 23, sessão especial para a premiação do concurso de desenhos de selos realizados nas escolas públicas e particulares. A autoria é do deputado Marcos Rota, no plenário Rui Araújo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha a reprise do Ali Notícias logo mais às 9h30 da noite ou no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você.